Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém. Em todo o tempo Deus é bom. Bom dia, queridos, graça e paz. Esse é o momento que a gente está gravando, na parte da manhã, mas independente de qual seja o horário, o momento que você ou alguém for visualizar e ouvir essa mensagem, sabe, meu irmão, eu tenho certeza de que o Senhor, Ele é mais do que suficiente para alcançar teu coração, suprir tuas necessidades, seja ela qual for, amém? Porque esse é o Deus que é o nosso Pai que cuida da gente, amém? Então, Deus é muito bom, eu louvo e agradeço por esse tempo, pelo momento, pela oportunidade de poder compartilhar a sua boa e poderosa palavra, também por meio de um aplicativo, o qual, querido, é poderoso, sabe? Para Deus usar para falar com seus filhos, para ensinar, para animar, para levantar pessoas, sabe? Talvez alguns não vão gostar, outros vão gostar, e é assim, meu irmão. A gente só não pode parar, estacionar e deixar de fazer aquilo que o Senhor deseja e quer que a gente faça. Amém? Então, vamos continuar, vamos avançar no Senhor, amém? Para a glória do Senhor. E eu quero trazer uma breve mensagem nesse vídeo, que a gente vai iniciar falando sobre Isaías 55, versículo 6, que, sabe, ele começa dizendo: procurai a Yahvé, enquanto é possível achá-lo, encontrá-lo. Procurai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo, né? Onde, na verdade, esse texto ele está falando o seguinte: buscai a ajuda do Senhor, né? Porque, sabe, querido, o que a gente mais vê na atualidade muitas vezes pessoas distorcendo a palavra. Ou seja, lê um texto, mas, sabe, querido, quer falar o que quer e como quer. E não é assim, meu irmão. A gente precisa procurar conhecer ao Senhor para a gente e procurar também conhecer a sua vontade. Lá em Efésios, Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz: e procurar compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida. Então, a gente, querido, é responsável por isso. Nós somos responsáveis para procurar se esforçar, abrir mão de coisas e se esforçar para procurar entender, compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quem vai ditar e dizer qual a vontade de Deus para a tua vida não é os homens, não é o seu pastor, o seu líder, sabe, meu irmão? Senão você vai viver uma vida religiosa como Jó viveu, vai conhecer Deus apenas de ouvir falar. Se a gente, sabe, querido, não se dispor, não se desprender de coisas externas e decidir se esforçar para iniciar uma relação pessoal com Deus, querido, de fato e de verdade, nunca vamos saber quem é Deus. Nunca vamos conhecer quem é Deus, querido. Porque vamos estar, sabe, apegados a que os homens dizem. E nós, sabe, que precisamos não ser assim. Nós precisamos amar, ouvir o Evangelho da graça, e não ouvir homens. Vamos sempre ouvir homens? Vamos. Agora, nós podemos discernir o que sai da boca dos homens. Nem tudo o que você ouve em cima de uma plataforma, por meio de um microfone, nem tudo é Deus falando. Cai na real para isso.
Nem tudo é Deus falando, querido. Mas é por isso que nós precisamos de uma relação com Deus, uma comunhão com o Senhor, uma relação pessoal com o Senhor, sabe, querido? Para a gente não ser enganado. A Bíblia nos adverte, cuidado para não ser enganado com fábulas, historinha, qualquer história, sabe? E as pessoas ficam se alimentando com isso. E mantém, sabe, aquela vida religiosa de apenas ouvir o que os homens dizem. Infelizmente, meu irmão. Mas devemos procurar buscar a ajuda de Deus. Ele diz, enquanto é possível achá-lo. Por quê? Isso dá uma ideia de que vai haver um momento de que Deus vai se distanciar e você não vai ter nem como falar com ele. Mas não, querido. Isso mostra pra gente que nós devemos aproveitar as oportunidades enquanto a gente está vivo e respirando, dar uma chance para nós mesmos. De quê? De conhecer o Senhor, de conhecer melhor o Senhor, de ter uma vida íntima com Ele. Eu só posso conhecer alguém, querido, se eu manter uma relação pessoal, se eu tiver uma convivência com Ele. Aí sim eu vou conhecer, eu vou saber quem é a pessoa, eu vou conhecer o seu caráter. Eu não vou ser um crente Jó. Jó, em todo o tempo da sua vida, ele pensava que Deus era o culpado de toda a ruína na vida dele. Podia até ter alguma ligação, uma permissão divina. Ei, mas o Senhor não era o responsável diretamente pelo mal na vida de Jó. E Jó, de tanto ouvir amigos, ele cria que Deus era o culpado de tudo aquilo. Mas no capítulo 42 de Jó, ele fala algo extraordinário, ele faz uma revelação da sua própria vida, que diz, eu te conhecia de ouvir falar. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora não, agora eu te vejo. Enquanto Jó parava para ouvir pessoas, para ouvir homens, para ouvir seus amigos, ele sempre tinha uma ideia e uma concepção, uma crença de que Deus era o culpado do mal, da ruína na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. O que causa ruína, tropeço, queda na tua vida é a negligência com a palavra. Eu falo isso, querido, de experiência própria. Foi isso que eu ouvi do Senhor. O que causa queda e ruína na sua vida não é a questão de você estar dentro ou fora de quatro paredes, mas é a negligência com a palavra. Eu não estou dizendo de que agora você ou alguém tem que sair da denominação a qual você se reúne como igreja para cultuar ao Senhor. Não, meu irmão, continua, mas continua com entendimento. Continua, querido, decidido conhecer o seu Deus, o seu Pai. Como? Iniciando e mantendo uma relação pessoal com Deus. Amém? Essa, querido, é a vida cristã. É a vida do Senhor. Então, querido, se alguém, sabe, ouve uma mensagem como essa, se ele não entender realmente o que está sendo falado, ele vai distorcer. Muitas vezes ele vai dizer que o irmão está pregando agora, de que você precisa sair de onde você está. Não, não estamos pregando isso. Estamos ensinando a palavra que é para as pessoas viver com entendimento da palavra do Senhor. Que é para as pessoas conhecer o seu Deus, conhecer o seu Pai, por meio de uma relação pessoal, não baseado naquilo que os outros dizem. Ei, a Bíblia diz lá em Provérbios o seguinte, ó, e não se apoie no seu próprio entendimento. Se apoiar no meu entendimento é eu depender dele. E se a palavra diz, querido, que eu não devo me apoiar ou depender do meu próprio entendimento, imagina, meu irmão,
se apoiar e depender do entendimento de terceiros. Não, meu irmão, precisamos iniciar e manter uma relação com o Senhor, uma relação pessoal com Deus, uma convivência com o Senhor. Nós precisamos disso, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, nós precisamos disso. Então, aonde buscar Deus? Aonde buscar Deus? A religião evangélica, o religioso, ele sempre vai dizer para você e para as pessoas: olha, aqui é onde Deus habita, aqui é a casa de Deus. Não, meu irmão, isso está fora da palavra, porque a palavra mostra para a gente claramente, nos ensina que casa de Deus, habitação de Deus, templo do Senhor, somos nós agora. Aquilo que eles qualificam ou classificam como igreja, quatro paredes, construída pelas mãos dos homens, apenas é uma denominação que é o foco, o objetivo é cuidar da igreja. Mas isso não está sendo feito. A igreja está sendo lesada, a igreja está sendo enganada, a igreja está sendo conduzida por homens. Porque a gente entende e sabe que o único lugar, o único espaço no qual o homem foi levantado como cabeça é no seu lar. Homem nenhum, pastor nenhum, líder nenhum é cabeça da igreja. Mas eles se colocam e se classificam como cabeça. E muitos, infelizmente, por falta de conhecimento, aceitam e adotam isso. Isso é verdades, querido, que muitos dentro da denominação não é falado, não é pregado isso. Verdades da palavra. Eles não pregam sobre isso, meu irmão. Por quê? Eles insistem em conduzir o povo no engano, apoiado no seu próprio entendimento, nas suas próprias ideias, dependendo disso. E passam isso para as pessoas. Mas o plano e a ideia de Deus. Por isso que Jesus ensinando, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê, meu irmão? Da mentira, do engano, de você estar embaixo dos pés dos homens, sendo manipulado, libertos da manipulação, da mentira. Devemos respeitar uns aos outros, respeitar as pessoas. Claro que sim, meu irmão, isso faz parte da ética cristã, é o amor de Deus que está em cada um de nós. Honrar, respeitar, a vida de cada um, a unção que Deus deu, a chama de Deus na vida de cada um. Agora, meu irmão, aceitar coisas que você lendo a palavra, você vê dentro da denominação e vê que está fora dos princípios estabelecidos pelo Senhor, meu irmão, eu e você e quem quer que seja, não pode aceitar isso. Senão você vai ser apenas um manipulado. Amém? Então, onde buscar Deus? Boa pergunta. Onde buscar alguém que está dentro de mim? Que habita dentro de mim? E eu vou encontrar Deus nas Escrituras, na palavra. Quando eu chego na palavra, quando eu chego nas Escrituras, eu vou encontrar Deus. E uma vez eu encontrando o Senhor nas Escrituras, na sua palavra, é lá que o Senhor vai me ensinar quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso em Cristo Jesus. Que uma vida de fé não é apenas crer e acreditar naquilo que Deus vai fazer, mas é viver em fé crendo naquilo que Jesus já fez. Porque a ideia, o original, as cartas, elas são específicas.
e direcionadas para a igreja de Cristo. Mas as pessoas, os homens, se enchem de si mesmos, pegam a lei, costumes judaicos e traz para dentro da igreja e simplesmente aplica para a igreja, e a forma como muitos vivem religiosamente, cultuando a um Deus que não conhece. Porque quem Deus levanta para se responsabilizar, para ensinar quem é Deus, eles não fazem isso. Eles fazem o que eles querem. O que eles querem, eles estão fazendo. E a gente vê isso. Isso é visível, querido. Isso não é calúnia, isso não é acusação. Não, meu irmão, isso é visível. Isso é para abrir os nossos olhos, querido. A palavra é para abrir os nossos olhos, trazer luz ao nosso entendimento, querido. E a gente fazer as coisas com entendimento. A gente se reunir como igreja com entendimento, sabendo quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus. Amém? Então, quando eu chego na palavra, eu encontro o Senhor. E uma vez que eu encontro o Senhor, Ele vai me ensinar. O que se vê muito hoje, querido, é negligência com a palavra. É uma preguiça espiritual. Sabe, é tanta coisa que distrai, que parece que as pessoas não caíram em si ainda. É tanta coisa que surge para nos distrair. A preocupação é distração. A ansiedade é distração, querido. Sabe, as redes sociais é uma grande distração. Eu não estou dizendo que agora vamos largar tudo isso. Bom, se quiser você pode fazer e faz bem para a sua vida. Mas o que eu estou dizendo, querido, é que a gente precisa abrir mão de coisas naturais para alcançar coisas melhores no Senhor. Amém? Então Paulo, lá no capítulo 17 de Atos, o apóstolo Paulo, ele começa, querido, a ensinar para um povo. 17:22, ele diz assim, ó, sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimo religiosos. E a gente percebe, querido, que nos dias atuais não é diferente. É a forma como muita gente vive religiosamente. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. Então, quer viver religiosamente, é cultuar a um Deus na ignorância, sem conhecê-lo. É cultuar a Deus sem conhecê-lo, sem saber quem Ele é. Porque está firmado e baseado apenas naquilo que os homens pregam, naquilo que os homens dizem, querido. Isso é verdade, querido, isso é real. A gente vê isso, isso é notório, isso é visível hoje, querido. A gente nota isso. Ele diz: esse é o Deus que eu apresento para vocês, que vocês cultuam Ele sem conhecê-lo. Sabe? E isso não mudou muito para os dias de hoje. Porque as pessoas preferem ouvir homens do que ouvir evangelho. Evangelho da graça. Né? E passam a ter tanta convicção, porque então tá tudo muito certo. E não está tudo muito certo. Se a gente precisa conhecer de fato e de verdade quem é o Senhor, precisamos, querido, nos esforçar, abrir mão. Ele diz: buscai. Para buscar, primeiro eu preciso querer.
quando eu quero, eu preciso me esforçar. E para me esforçar, eu vou abrir mão de coisas. Eu vou abrir mão de comportamentos. Muitas vezes eu vou abrir mão de amizades. Eu vou abrir mão, querido, de redes sociais. Eu vou abrir mão, querido, de costumes. Amém? E, sabe, e de verdade, iniciar e manter uma relação pessoal com o Senhor, porque isso está acima de qualquer coisa que possa existir na face da terra. Amém? Glória a Deus. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário produzidos por mãos humanas. Então Paulo fala isso, ele é taxado de tagarela, de zoadento, fala demais. Estevão no capítulo 7 ele fala isso também. Ele é apedrejado até a morte, porque a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, a cúpula, eles ficaram enfurecidos contra ele. E muitas vezes, querido, pregar a verdade do Evangelho de Cristo, querido, sabe, você precisa estar disposto a fazer isso. Porque isso vai, querido, causar raiva em muita gente, nos religiosos, nos que se acham, naqueles que têm um título, têm um rótulo, têm um diploma na parede, mas não passam de sepulcros caiados, de uma vida de aparência, de cheios de podridão. O apóstolo Paulo ele diz: ei, esse Deus, ele não habita em santuários feitos, produzidos pelas mãos humanas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo, falando para a igreja do Senhor, ele diz: vocês ainda não entenderam que agora vocês são santuário, templo, habitação, morada do Espírito de Deus? Por que ele escreveu dessa forma? Porque realmente as pessoas ainda não estavam entendendo. As pessoas estavam entendendo o que ouvia dos homens, mas não o que ouvia do Senhor, do Espírito de Deus, que nos conduz sempre na verdade. O único que vai, meu irmão, nos conduzir em toda a verdade e nos trazer sempre esclarecimento da sua vontade para a nossa vida é o Espírito de Deus que agora habita em nós. É o Senhor, querido, que vai fazer isso na nossa vida. E se a gente não decidir, resolver, iniciar, manter uma relação pessoal com o Senhor, vamos viver na ignorância, querido, achando que está certo. Esse é, meu irmão, um péssimo estado para o cristão. Amém? Aleluia. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Então, o apóstolo do Senhor, ele está dizendo aqui, ele não é servido pelas mãos dos homens. Então, cai na real, tudo aquilo que você faz, baseado na sua própria ideia, na sua concepção, dizendo é para o Senhor, não importa o que seja. Você pode construir um templo de ouro, não um templo, paredes e cobertas de ouro. Você pode construir isso, colocar cadeiras de ouro. A Bíblia diz que Deus não é servido pelas mãos dos homens. E se isso está baseado na tua ideia, na tua concepção, que é para Deus, eu vou te dizer, você está fazendo para você. Porque
Quem vai ser visto é você. Quem vai ser aplaudido é você. Quem vai ser elogiado é você. Então isso já é o teu galardão. Como o Senhor Jesus ele ensina isso. Devemos, querido, principalmente a pessoa que ocupa um cargo de liderança, porque líder não é para mandar em ninguém. Líder é para andar junto, é para amar, é para ensinar e estar junto. Líder não é para se autopromover. Eu agora sou líder e eu quem mando e você aqui obedece. Algo está errado, querido. Precisa ser analisado e observado na palavra do Senhor. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, nos guie. Amém? E que cada um de nós, meu irmão, possa refletir sobre isso e melhorar a nossa relação com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém?